A 39 e a 40, a pessoa que quer passar no ITA não pode errar. Não pode errar, né? Porque a 39, veja, né, tem um... Se P é um polígono convexo de N lados iguais, então P é um polígono regular. Isso aqui mexe com a definição de polígono regular, né? O polígono regular precisa ter, além dos N lados congruentes, ter os N ângulos internos, ou talvez os externos, poderia alternar para isso, congruentes entre si. É uma definição básica que o aluno tem que ter. Então, se o aluno erra uma questão dessa, é porque ele não está estudando os conceitos fundamentais da matéria. Bom, a questão 41, né? Você vê brincando aqui com função exponencial, então tem que ter um domínio bom de funções exponenciais. A afirmação 1, tranquila. A 2 e a 3 exigiram da gente pensar um pouco mais a respeito, né? Separar, por exemplo, em x menor que zero, x igual a zero, x maior que zero, para conseguir avaliar de fato qual que era verdadeira, qual que era falsa. Lógico que a gente pode até resolver alguma aqui, é só você dar um ok aí, a gente pode procurar fazer, Bruno. A 42 é uma questão também de encontrar mínimo, né, de uma certa medida, de uma certa expressão, usando geometria aí. Dá um trabalhinho a mais, tá? A 43 exige um domínio de números complexos razoavelmente bom, tá? Razoavelmente bom nível ITA significa nível muito bom para qualquer outra prova, né? Como a gente sabe. Então, essa aqui pode ter dado um trabalhinho a mais. A 44 tem que saber bem o que é uma hipérbole, mas sem muito... Por exemplo, determinar os focos, né? A pessoa tem que saber olhar para uma equação dessa e rapidamente montar um esboço da hipérbole para determinar as posições dos focos e poder resolver a questão, né? Até notei um errinho de português aqui, mas não sei se o pessoal está revisando direito essa prova pela parte de português. Essa 45 eu achei bastante difícil, Bruno. Talvez a mais difícil da prova, ou uma das mais difíceis da prova, tá? Que é essa de probabilidade. Depois, quando você pensa e tal, a coisa até sai, mas dá um trabalho, né? Probabilidade, lançamento de moedas, a probabilidade de o jogo durar mais do que 3 rodadas, isso tem aparecido com alguma frequência nos últimos anos, né? Na época que eu fiz o vestibular, não tinha muita questão, nem tinha questão de probabilidade. Não chegava a ter desse tipo, né? Não tinha questão de probabilidade. Tinha análise combinatória e tal, mas probabilidade não tinha. Ah, é? Na época que eu fiz, não. E você está falando de português, o pessoal do ITA não é muito forte em português, né? Mas eles de uma maneira geral. Eles tinham um cuidado maior com os enunciados, né? Antigamente. Aí bom, ano passado eu lembro de ter visto alguns errinhos, né? E esse ano teve esse, né? Não vi mais do que isso. Isso já é um bom sinal, né? Não sei o resto da prova como foi. Mas o pessoal, né? Assim, o ITA sempre foi tão impecável, né? Eu gosto até do formato da letra, que eles fazem tudo no LaTeX. Uhum. Acho a prova bonita quando ela vem, assim, quando você pega o papel, né? Não sei, me dá acho que é porque você cientista, a gente viu isso, né? Tem uma emoção envolvida, né? E me fala uma coisa, Wagner, você parou em qual? Você parou na 45, que você falou que na sua visão é a mais difícil, né? Vamos ver, o que você achou da 46, da 47, da 48? Olha, a 46 me lembrou de uma questão que caiu na década de 90, assim, que era pegar um triângulo retângulo, rotacionar em torno da hipotenusa, aí gira uma figura tridimensional que basicamente você pode entender como 2 cones, né, justapostos pelas bases. E relações métricas do triângulo retângulo. Então, o aluno que treinou com provas antigas, se chegou a fazer alguma questão, caiu mais de uma vez isso. Acho que na década de 90, se eu não me engano, tinha uma questão assim. Não é raro aparecer alguma coisa desse tipo, né? Então, essa aqui dava para fazer tomando algum cuidado. A questão 47, ela tem uma sacadinha. Você faz a distributiva aqui, né? Ele fala para resolver f de x igual a 0. E aí você chega numa expressão que tem o cosseno de alguma coisa mais o seno de outra coisa igual a 2, né?
E aí você acaba tendo que abrir isso num sistema, porque para dar 2, já que o seno no máximo vale 1 e o cosseno no máximo vale 1, de coisas diferentes lá. O argumento era 2x, o outro era 4x sobre 3. Aí você precisava resolver cada uma dessas equações e depois ver se havia alguma solução, né, em comum, e no fundo não tinha nenhuma solução comum e, portanto, se eu não me engano, a alternativa A, que era a resposta, né? Mas, assim, essa sacadinha eu acho mais difícil da pessoa ter. A 48, trabalhosíssima. Algumas pessoas soltaram soluções mágicas por aí, né? Não sei se o aluno pensaria, né? A gente, como professor, pensa, claro. Agora, aqui seria o quê? É pensar na expansão desse cara usando o teorema multinomial, né? Há quem chame de polinômio de Leibniz, né? Como aparece lá no Fundamentos de Matemática Elementar, né? Mas é a expansão por teorema multinomial. Então, aqui já exige um domínio que, por exemplo, há uns anos não se exigia. E acho que nesse aspecto, o IME acabou puxando um pouco... Eu não sei, olha para essa questão e enxergo mais IME do que ITA. Né? Essa é uma questão que a pessoa poderia errar, então. Sim. A maioria das pessoas não vai acertar essa questão. Não, leva um bom tempo para montar, porque para pegar... Primeiro, tem que ter um domínio, né, a mais, né, da expansão disso aqui. E outra, olhar para o... Você quer a soma de todos os coeficientes das potências múltiplas de 3, então não são todas. Aí você tem que abrir e tal, então dá um trabalho, é um caminhão de conta. Ou quais questões aí, Wagner, que a pessoa não poderia errar? Não poderia quer passar no ITA? Essas aqui, ó. A 39, tá? E a 40. Essas a 39 duas e a 40, a pessoa que quer passar no ITA não pode errar. Não pode errar, né? Porque a 39, veja, né? Veja o aluno, né? que está assistindo. Se P é um polígono convexo de N lados iguais, então P é um polígono regular. Isso aqui mexe com a definição de polígono regular, né? O polígono regular precisa ter, além dos N lados congruentes, ter os N ângulos internos, ou talvez os externos, poderia alternar para isso, congruentes entre si. É uma definição básica que o aluno tem que ter. Então, se o aluno erra uma questão dessa, é porque ele não está estudando os conceitos fundamentais da matéria, né? Então, essa atenção que a gente vê nos alunos que são aprovados no ITA, essa atenção aos detalhes do começo da matéria, as definições. Eu lembro da Bruna Vertemati assistindo as minhas aulas, né, de matemática ou de física. Às vezes eu tinha a impressão de que ela sabia tanto quanto eu a matéria, mas ela fazia questão de assistir, ela tinha essa humildade, olhava para as definições mais simples e anotava tudo. Então, é nesse detalhe que passa, né? Pedro também, né, que passou no ano seguinte, só para citar 2 nomes, né? Tinha essa mesma humildade, ele ia no conceito básico e perguntava. Então, às vezes, o aluno sabe resolver coisas até sofisticadas, mas se não lembra a definição do que é um polígono regular, perde uma questão como essa. Outra aqui, né? Seja P um polígono convexo de 6 lados. Se seus ângulos internos listados em ordem crescente formam uma PA, então a soma do menor e do maior ângulo interno de P dá 240 graus, né? Então, saber montar isso, saber escrever uma PA de forma conveniente para que a soma saia fácil, né? A terceira exigia um pouquinho mais, né? Mas também mexendo com polígono e com PA também, novamente, né? E a 46 também, o pessoal não pode errar não agora, né? A 46, Bruno, deixa eu ver. Que é aquela lá de rotacionar o triângulo. Essa aí a pessoa tem que acertar, né? Tem que acertar. Aqui vai passar e tal, né? Lógico, não é que é um conhecimento que as pessoas têm que saber no ensino médio, que nem sempre as pessoas sabem, mas buscando passar no vestibular do ITA, tem a questão, a que você falou, que a 48, que é a questão para a pessoa errar, ela fala, cara, essa aqui você não vai fazer mesmo, desencana dela, né? Só vai fazer se sobrar tempo na prova, essa é uma. Agora, essas 3 que você falou, né? Você falou da 39, da 40, que é da média harmônica, e eu acrescentaria aqui a 46, que são questões assim que
todo mundo que vai passar para a segunda fase vai acertar, né? Concordo.